Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. Exatamente. Eu acho que o pior é o Palmeiras achou o gol. Sim. Né? Como se não fosse uma jogada que o Palmeiras usa sempre, como se o Gustavo Gomes tivesse sido marcado, como se tivesse alguém no Mike, como se o Rafael Veiga tivesse chutado com marcação dura, a bola tivesse batido em 3 pessoas e tivesse entrado no gol. É muita falta de querer aceitar o que aconteceu no jogo, as deficiências da própria equipe dele, né, porque o Renato sabia que o Palmeiras ia usar essa jogada, mas ele não conseguiu neutralizar a jogada logo de cara, logo no começo da partida. Ou é falta de leitura de jogo. Eu não acredito que o Renato seja um ignorante para entender o que aconteceu no futebol. Ele sabe que os jogadores deveriam ter sido marcados, ele sabe que aconteceria o lançamento, e ele sabia antes do jogo que isso ia ocorrer, mas ele não conseguiu neutralizar o Palmeiras, como não conseguiu neutralizar outros times ao longo do Brasileiro, como não conseguiu resolver os problemas da jogada aérea, como não conseguiu planejar a melhor maneira dos jogadores chegarem inteiros, ao contrário do que ele disse nessa partida. Por todos esses aspectos, eu entendo a insatisfação do torcedor do Flamengo com o seu treinador. Se tivesse vencido, nada teria mudado em relação ao que o Flamengo não fez para esse jogo. Porque se o Flamengo tem um padrão de jogo como o do Palmeiras, estou falando o modelo exatamente igual, mas o time no mesmo nível de jogo coletivo, compatível à característica dos seus jogadores. E se o Palmeiras tem um nível de jogo ao contrário do que tem, parecido com o do Flamengo, cheio de buracos, o jogo não teria sido nem difícil para o Flamengo hoje. Porque, como disse o Abel, há uma diferença entre os elencos, e quando a gente fala de jogadores individualmente capazes, uma diferença considerável na frente. E mesmo assim o Palmeiras ganhou o jogo. E o Renato parece não quer enxergar. Se não quer enxergar, dificilmente vai mudar. Caso fique, então, eu entendo também a diretoria. Oi, Jean. Não, pra mim, o pior não é nem que o Palmeiras achou o gol. Pra mim, o pior é o Palmeiras mudou o seu esquema e jogou com uma linha de 5. Há quanto tempo a gente, inclusive, tá falando de linha de passe, dizendo que era muito, mas muito provável que o Palmeiras utilizasse contra o Flamengo, pela força do Flamengo, assim como o Atlético tem muita força, que o Palmeiras provavelmente jogaria com uma linha de 5. A gente não sabia que ia ser com o Scarpa, como o ala esquerda e o Piquerez, um dos zagueiros, mas aventamos muito a possibilidade do Felipe Melo jogar com um terceiro zagueiro e os 2 laterais comporem essa linha de 5. Então era até meio óbvio que o Palmeiras, provavelmente, por jogar contra o Flamengo, usaria sua linha de 5. Então, essa frase dele, o Palmeiras mudou o seu esquema e jogou com uma linha de 5, é a prova daquilo que eu falava. O Renato, ele é o completo oposto do Abel Ferreira. Completo oposto, porque enquanto um se preocupa muito com o adversário, e para muitas pessoas se preocupa até demais com o adversário, porque só quer destruir, porque, né, essa visão de que ele prioriza, inclusive nas substituições, a entrada de jogadores que vão marcar o adversário onde ele está levando perigo e tudo mais, mesmo que para isso tenha que abrir mão de um pouco de criação. O Renato, ele parece ignorar completamente o que é o time adversário, quais são as suas forças, qual é o seu histórico de escalações. Essa frase do mudou o esquema e jogou com uma linha de 5 realmente é inaceitável. Isso daí para mim seria justa causa, inclusive, para um diretor que avalia o que o técnico está falando e o que está acontecendo e o contexto. O Jean... É que faltou o Pitana cometer algum errinho, talvez, para ter a da arbitragem, né? Que ele ia completar o bingo das argumentações. Ô, Jean, exato. E até o que você fala da avaliação, se a diretoria não a fez até agora, e aí é uma informação, os jogadores faziam, passado aquele estágio inicial do Flamengo que parecia voltar a jogar por música, com 3 gols, 4 gols, enfileirando goleadas, quando o Renato teve que apresentar soluções, situações para lidar com adversidades, fossem suspensões, jogadores convocados, alguns líderes do elenco começaram a sentir que o grupo recebia poucas informações, fosse para o treino, fosse sobre o próximo adversário,
fosse o que estava sendo feito. E aí é uma coisa que a Comissão Técnica da Seleção comenta muito. A gente precisa entender com quem eles trabalham ou já trabalharam. A gente precisa conversar à altura. E o Renato e o Flamengo precisam entender quem são os jogadores que estão no vestiário. E a gente fala de um Gabriel, por mais que tenha passado rapidamente, um Pedro rapidamente, mas você tem um Felipe Luiz, você tem um Diego Alves, você tem um Diego Ribas, que a gente não pode esquecer a história. Então, isso foi começando a ser notado por lideranças do grupo. Não é que não se davam bem, não é que não gostavam do Renato, não é que queriam derrubar o treinador. Falta, lógico. Mas era notado, era notado. E por mais que você queira questionar o Rogério, o Domi, que vieram depois do Jesus principalmente, existia uma defasagem ali, a gente pode assim dizer. Então não é somente sobre o Renato e sobre a percepção da diretoria. Tem uma percepção também de liderança do elenco sobre o que era feito. Então o Birner até fala, eu acho que ele sabe. Eu tenho minhas dúvidas se ele sabe. Quando o Jean pontua que essa frase é gravíssima, eu também acho. Não é possível. Mas não é que é impossível 100%. Acho que alguma coisa ele não pescou. Porque falar que essa linha de 5 é uma novidade, falar que achou o gol... Pedro. Qual foi o número que o Calçade trouxe, né, Calça? 10 jogos dos 13, você com 3 zagueiros e protegendo. Então, assim, novidade. Jogou a Libertadores todinha, assim. Então, assim, estamos falando de quase 80% dos jogos. Eu acho que assim, fase, é complicado. Então, Diga, Calça. 6 jogos. Assim, não tem surpresa o Abel usar 3 zagueiros ou uma linha de 5, depende. Linha de 5 ou 3 zagueiros, quando você está sendo você baixa, está sem a bola, vão aparecer 5 lá na última linha. Mas o Mike faz o passe, o Mike era o ala. Sim. A linha de 5, o cara da beirada da linha de 5 passou a bola. E o gol do Palmeiras não foi um gol aleatório. Exato, foi um gol construído dentro de uma visão do Palmeiras sobre o Flamengo. Vamos dar um exemplo aqui. Acho que o Renato tem uma questão fundamental. Quando ele fala no Grêmio, também com 200 milhões, quando ele toma de 5 do Jorge Jesus, do Flamengo, que com 200 milhões até ele tinha. Agora, então, o problema não é mais a grana, é a parte física. Mas imagina o vestiário naquela hora anterior ao jogo, quando saem as escalações. Como é... E aí o português induziu o Flamengo a crer num outro formato de jogo. Porque como é que jogaria o Palmeiras com aquela escalação? Num 4-2-3-1. Ele teria o Mike, Luan, Gustavo, Piquerez, Zé Rafael e o Danilo. Aí vem onde o Scarpa estava jogando, Scarpa, Veiga, Dudu, Rony. Era o Palmeiras levando o Flamengo a crer, e a todos nós, porque assim vinha jogando, que jogaria no 4-2-3-1. O que ele faz? Ele inverte lá para o início do trabalho dele, quando ele usou o Scarpa de lateral e hoje estava de ala, e ele elogiou o Scarpa. Ele começa o trabalho dele elogiando o Scarpa no Palmeiras, 1 ano atrás. E bateu 1 ano, ele está numa final de Libertadores, ele usa o Scarpa como ala, vigiando o Isla e num setor do Everton Ribeiro. Quando entra o Michael, muda um pouquinho de figura. Mas o Scarpa fez um trabalho fantástico e era um Palmeiras num outro formato. Então aquela hora que antecedeu o jogo levou o Flamengo a crer numa situação. O jogo começa e em 5 minutos, quando o Flamengo entendeu, ou estava tentando entender como que era a formação do Palmeiras, o que estava acontecendo no jogo, estava 1-0. Você vai me dizer que isso não é trabalho de treinador? Claro, poderia não dar certo? Óbvio, gente, a gente está falando de futebol. Quem é que vai dizer que o jogador vai errar, vai escorregar, vai dar um passe errado, tal? São circunstâncias. Agora, os treinadores tentam trabalhar da melhor forma para fazer prevalecer aquilo que eles acreditam. E hoje o Abel, mais uma vez, conseguiu. O cara ganhou 2 Libertadores tomando pau da forma de jogar, né? E às vezes ele incomoda, mas reclamar da postura do adversário, eu não gosto, porque a postura do adversário só compete ao adversário. Eu não posso entrar num ringue de boxe e pedir para o meu adversário deixar a guarda baixa para eu socar o queixo dele. Se ninguém vai entrar nessa. Quer um exemplo, Calçade? Até para falar de um time que o Palmeiras pode encontrar lá na frente, o Chelsea. Né? Quando chega o Thomas Tuchel, ele identifica um time que sofria gol pra caramba. E assim, com a quantidade de gol que esse time do Frank Lampard sofre, o Chelsea não vai ganhar nada. Então, qual a coisa que o Tuchel pensou? Ok, precisa arrumar atrás. Tem jogadores, mas como é que eu posso fazer esse time sofrer menos gols? Primeiro, ficar com a bola, né? Tira a bola do adversário, vamos ficar com ela, a gente corre menos riscos. Então, o jogo de posse do Chelsea, muitas vezes é uma posse de proteção, posse defensiva. Fico com a bola para não tomar o gol lá atrás.
Mas na hora de fazer a final com o Manchester City, eu vou discutir a posse com o City? Não. Então, quando o Abel fala, eu vou ter a bola quando eu precisar ter a bola contra o adversário. Em alguns momentos, eu não vou precisar. Então, é tudo questão do jogo. Ou o Palmeiras, nos jogos em casa contra adversários menores, também espera atrás. Não. Tenta. Às vezes não consegue, às vezes tem limitações. Não é um trabalho perfeito. Aliás, não existe técnico perfeito. Mas ele não deixa de ter iniciativa. Fala, Birne. E sabe o que tem de mais obsoleto, Léo, na opinião dele? Primeiro, como disse o Jean, e quem viu linha aqui 300 vezes está cansado de saber que todo mundo aqui achava que ia jogar com linha de 5. Mas mesmo que não achássemos, né, um treinador mexer no time e ajustá-lo para um jogo é mérito. Claro. E do jeito que o Renato fala, parece que o treinador mexer no time e adaptar o time dele para ser o mais forte possível contra outra equipe é um sinal de fraqueza. Exato. É um futebol nem oitentista. É mais antigo que isso. É mais antigo do que o futebol dos anos 90 e 80 que o Renato jogava. É impressionante isso. Quer dizer, é uma falta de conexão com a maneira como as coisas acontecem hoje. E do outro lado tinha um cara totalmente antenado. Totalmente antenado. Um cara que está preocupado em conhecer novos sistemas, em armar o time de vários jeitos, em usar todos os jogadores, em preparar o time na parte física, na parte emocional. Quer dizer, a disparidade de forças no banco de reservas, quando a gente fala de liderança, era gigantesca. E o Abel é muito generoso com o Renato, quando ele fala sobre a história, o currículo, os títulos. Um cara ser mais experiente que ele, sem dúvida nenhuma. Mas nem sempre a experiência gera sabedoria e capacidade. Isso funciona em qualquer área de trabalho. Ô Birner, eu ia falar justamente isso, né? Até por tudo que a gente falou e porque, na minha opinião, eles são técnicos opostos, né? Com uma visão completamente diferente do futebol e do quanto você precisa se aplicar, estudar e entender o adversário para minimizar suas chances de derrota e aumentar suas chances de vitória, né? Porque isso não significa que se hoje o Flamengo terminasse como campeão da Libertadores, o Renato ia virar um gênio. Não viraria. Ele continuaria sendo exatamente o mesmo técnico que foi. E poderia muito bem, né? Ter empatado esse jogo, ter vencido nos pênaltis, como venceu a Supercopa. Então, assim, não é o resultado em si. Mas eu acho que quando o Abel fala o que ele falou, ele está sendo diplomático, né? Ele está sendo político, ele está fazendo um agrado para o seu adversário, até porque tá de boa, né? Acabou de Nisso vencer, ele é mais que o Jesus, né, Jean? Acabou de ser campeão, mas... Oi? Nisso ele é mais que o Jorge Jesus, né? Em diplomacia. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, nas entrevistas ele é bem melhor do que o Jesus, inclusive. O Jesus é espetacular com o time dentro de campo, e aí é um cara que faz o time jogar, né, do jeito que o Flamengo jogou em 2019 e tal, mas nas entrevistas eu acho que ele acrescenta muito o Abel Ferreira para o futebol brasileiro com essas críticas que ele faz, e acho que são críticas plenamente justas, mas por como ele vê futebol, sinceramente, eu não acredito que os elogios que ele fez hoje ao Renato Gaúcho, e talvez os tenha feito sem ouvir essa avaliação do Renato sobre o jogo, né, meio que minimizando, diminuindo a maneira como o Palmeiras jogou. Eu acho que os elogios que ele fez foram meramente políticos, meramente diplomáticos. Sinceramente, não acredito muito que o Abel ache o Renato esse treinador todo. Muito bem, é o Linha de Passe falando muito sobre a decisão da Libertadores, lembrando que daqui a pouco tem Sport Center, né? Sport Center ao vivo, uma nova edição do Sport Center, então à noite não tem hora para acabar, vai se tornar madrugada já, e o Palmeiras vai desembarcar no meio da madrugada e a cobertura continua aqui, essa cobertura fantástica dos canais ESPN e Fox Sports. É lógico, a gente parte daquilo que faltou ao treinador para tirar dos grandes jogadores que o time tem o melhor para vencer a competição pela segunda vez em 3 anos. Foi o que faltou ao Flamengo, muito por culpa do Renato. Agora, individualmente, olhando para os jogadores e tentando deixar um pouquinho de fora o Renato, muitos deles ficaram devendo muito. Paulo, eu acho que a gente poderia fazer uma lista aqui de quem não rendeu individualmente, só que eu particularmente tomaria um certo cuidado, porque eu não sei as condições exatas do Felipe Luiz. O Flamengo nunca procurou tornar público, a gente não sabe as condições exatas do Bruno. Verdade.
a gente não sabe nem as condições exatas do Arrascaeta. Ele foi ganhando corpo ali, ele foi... Até surpreendentemente melhorou no segundo tempo. Exatamente, né? Ele melhora no segundo tempo. Uma movimentação reduzida, mas uma inteligência que a gente já conhece e no final acaba caindo um pouquinho. E são jogadores que, por exemplo, a meu ver, ficaram devendo. O Everton Ribeiro não foi bem. Acho que todos concordam aqui. Não era exatamente uma situação de física, porque não tinha lesão, mas a gente não sabe, porque recentemente ele teve que descansar no meio de semana para ir bem no jogo de fim de semana. Então, eu acho que todo esse debate do Flamengo, não adianta, ele vai sempre ser lembrado por essa situação física. Agora, isso é para a gente ter cautela na hora de falar. Fulano foi bem, Beltrano foi mal. Agora, não é uma justificativa por completa desse time não ter jogado. E entra naquele ponto que eu acho que precisa ser conversado, do que o Léo falou aqui do Vitinho. Ele tinha um cara inteiro, em tese, no banco. Ele tinha uma opção que ele testou muitas vezes, recentemente do Flamengo, e funcionou. O Pedro, quando entrou recentemente, parecia um pouco mais pronto. Será que ele talvez tenha demorado ou não? Não teve oportunidade? Aí ficou naquela já de bola levantada no final da prorrogação. Foram 10 minutos, se eu não me engano. Boa, né? Sim, e o Vitinho, depois de muito tempo no Flamengo, ele conseguiu se encaixar. Ele conseguiu ter um valor, ele conseguiu passar a ser reconhecido. Então, assim, passa muito por essa situação das opções. É chover no molhado, mas passa de novo pelo Renato, de identificar. A zaga... complicado, eu acho que talvez tenha falhado no movimento da cobertura do lance do primeiro gol, mas acho que falhou muito mais, por exemplo, quem eu não gostei, no início. O Arão falha para mim no primeiro gol. Tem uma falha de quem combate, o Felipe chega para pegar o Dudu, o Bruno tem que cobrir o Mike. O funil tá aberto ali pro gol, né? O Arão ele praticamente para de correr acreditando numa bola dentro da área que estaria coberta, em tese, pelo Rodrigo e pelo Davi Luiz, a gente está vendo aí agora. Então o Rodrigo e o Davi Luiz estavam em maioria, seria 2 contra 1. Aí olha, alguém para de correr, o Rafael Veiga continua correndo, e a bola chega para ele, o Mike olha para ele. Então, assim, olha como tem uma diferença na corrida, ó. Aí a corrida do Arão. Tá trotando. Não, a imagem de cima mais ampla, tem um outro um pouco mais aberta, o Arão e o Veiga largam da mesma linha, assim podemos dizer. Então, acho que tem uma falha por ali. Talvez o Arão, porque não se falou da situação física, mas o resto eu acho que é muito complicado. Agora, sim, o Bruno muito abaixo, o Everton Ribeiro muito abaixo, não levando em consideração o Arrascaeta, me surpreendeu, achei que não teria condição ou ritmo de desde o primeiro minuto tentar fazer o time jogar, e ele, quando conseguiu se descolar dos encaixes ali do Danilo, ele tenta fazer minimamente o Flamengo jogar, foram os poucos momentos que o Flamengo teve alguma inspiração de ataque, então acho que passa muito por isso também. A situação física, não quero ser injusto de falar, o Paulo foi bem, o Pertozzi não foi bem, a gente não sabe exatamente, mas claro, em situações, atuações individuais abaixo do que a gente gostaria de ver. Ô Pedro, diga. Mas eu acho só que, assim, independentemente da questão física, né, a gente pode avaliar quem foi muito mal. Sim. A gente não sabe exatamente os motivos, mas assim, o Felipe Luiz fez uma partida desastrosa. Sim. Até se machucar. Sim. Desastrosa, ele estava muito mal, uma partida muito abaixo realmente do que ele pode entregar, então é algo até que eu acho que nesse caso específico nos leva a imaginar que a possibilidade de um problema físico, até porque depois ele sai machucado, sim, é grande. No caso do Bruno Henrique, também fez uma partida muito fraca, mas muito fraca mesmo, tendo as oportunidades raras que o Flamengo teve no primeiro tempo. Sim. Então também não é uma coisa que costuma acontecer. Mas o Bruno Henrique jogou muito mal, porque ele teve a bola em 2 ou 3 lances ali, inclusive no primeiro tempo, e acabou desperdiçando, não conseguindo finalizar, né? A gente viu erros técnicos do Flamengo que a gente também não está acostumado a ver. Sim. O Gabigol, em determinado momento, ele pisa na bola no meio-campo. Ele então, perde a passada no chute, também, que ele acaba ficando com a perna direita no primeiro tempo. Ele dá uma impressão que ele vai entrar sozinho com bola e tudo, ele erra uma passada, a bola escapa, ele chuta para fora. De fato, uma sequência de erros técnicos ali, né, Jean? Eu acho que tem erros técnicos também, que aí não tem a ver com o treinador, porque quando o Everton Ribeiro completamente sumido da partida, a gente pode dizer que tem a ver com as estratégias, com os planos táticos dos técnicos e tudo mais. O próprio Arrascaeta ficou com o Gustavo muito grudado nele ali o tempo todo, né? Foi difícil para o Arrascaeta encontrar o espaço, principalmente no primeiro tempo. Então eu acho que para alguns jogadores a gente pode até de novo atribuir a questão tática e as estratégias dos treinadores. Mas, de fato, também, tecnicamente, o Flamengo foi muito mal, e especificamente esses jogadores que eu citei. Aliás, curioso, só uma coisinha. Diga. O Andrés talvez fosse o melhor jogador, né?
no primeiro tempo, pelo menos. no segundo tempo, e aí acaba sendo o cara responsável pelo erro que acaba culminando no segundo gol do Palmeiras. E é sobre ele exatamente que eu quero falar, porque ele publicou há pouco um pedido de desculpas em sua conta oficial no Instagram. Ainda bem que eu sou jovem e vou conseguir ler aqui à distância. Nação, estou aqui com o coração apertado. Hoje eu errei. Não faltou vontade, raça, nunca vai faltar. Momentos difíceis mostram o caráter do nosso grupo. Mostraram, né, nesses 3 meses, desde que ele chegou e se sentiu acolhido como uma verdadeira família. Peço desculpas pelo erro de hoje, eu prometo, vou reconquistar vocês. E assim, dava agonia de vê-lo ali no banco de reservas, torcendo, né? Depois como um torcedor. Pô, pelo amor de Deus, alguém muitas vezes colocava a mão assim, parecia esse erro ficar menor na história. Paulo, na semifinal, o gol do Palmeiras é um erro do... Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.